Nós vivemos um momento único na história brasileira. O governo se desmancha no ar e mal completou um semestre. E as notícias a cada dia reforçam um governo inoperante, sem base parlamentar, e com uma popularidade no nível mais baixo da história, desde que é medido por um instituto de pesquisa. A popularidade, ou seja, dos anos 80 para cá, portanto, nesse universo de mais de 30 anos, é o governo que nos primeiros 6 meses, mal completados ainda, tem um índice de popularidade mais baixo. E o estranho é que o governo tenta construir uma pauta positiva. Acha que pauta positiva é você divulgar, por exemplo, um projeto qualquer. Só que ele não tem um reflexo direto na situação econômica. É evidente a disparada da inflação, é evidente o desemprego, é evidente o desequilíbrio das contas públicas, né? E as notícias no campo da economia, todo santo dia elas são notícias negativas. Portanto, é um governo que está colocado contra a parede. Veja que no último fim de semana o ex-presidente Lula, numa reunião fechada com religiosos simpáticos ao partido, ele numa espécie de confessionário disse que ele e Dilma estão no volume morto e o PT está abaixo do volume morto, né? Por outro lado, a pesquisa da Datafolha do último fim de semana reforça aquilo que já sabido e nós já tínhamos comentado aqui nesse mesmo espaço, ou seja, que a popularidade da presidente ela é mais baixa de todos os presidentes desde os anos 80 até agora no primeiro semestre de governo. Nesse resumo, nesse breve resumo que nós estamos falando, sem falar da CPI da Petrobras, que continua atrapalhando, sem falar da Operação Lava Jato, sem lembrar em mais detalhes que a prisão dos empreiteiros e desdobramentos que vão aparecer daí são cada vez mais graves ao governo, é um governo, portanto, que já morreu. É uma espécie de zumbi. Ele morreu, mas não sabe. A presidente continua fingindo que ocupa o Palácio do Planalto e que administra o Brasil. Pelo contrário, nós somos um barco, usando uma velha imagem, que está à deriva. A timoneira sumiu, né? Os ventos sopram de forma contrária ao que ela imagina e o país está literalmente à deriva. A situação vai se agravar, nós mal completamos um semestre e tudo indica, pelo cenário desenhado desse primeiro semestre, que o segundo, a crise política vai ser maior, a crise econômica vai se intensificar e a popularidade da presidente, que é a mais baixa desde os anos 80, vai cair ainda mais. Ou seja, é um cenário de aprofundamento da crise. E isso tem de ser lembrado, é produto do regime presidencialista também. Porque num regime parlamentarista, quando você governa, quando você tem maioria, um voto de censura derruba o gabinete. Portanto, no caso do presidencialismo, é sempre um sistema muito difícil, ou passa pelo impeachment, ou por algum outro tipo de crime cometido, porque você faz uma ação direta ao STF. O impeachment passa primeiramente pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Se vivêssemos o parlamentarismo, com a mais absoluta certeza, o governo Dilma tinha caído. No presidencialismo, teremos de aguentar um governo zumbi. A pergunta que fica é até quando?